paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos amados irmãos, estamos aqui com mais um vídeo específico para você. Então, meus queridos amados irmãos, vamos falar hoje sobre um assunto muito importante para nós cristãos, para você também, que ainda não é cristão ou que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único, o suficiente Salvador da sua vida. Então, meus irmãos, vamos começar falando sobre ira. O que é ira? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Efésios capítulo 4, verso 26, que nos diz assim, vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, que nos diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo nos exorta aqui sobre a ira. O que é ira? Ireis, mas não pequeis. Meus queridos e amados irmãos, hoje em dia vemos coisas muito estranhas para nossos olhos espirituais. Nós que somos evangélicos, somos servos de Deus, vemos coisas muito assim, tipo assim, pessoas que se iram. Uma ira que diz lá no livro de aos Gálatas, capítulo 5, verso 20. Vamos ler para a glória de Deus. Capítulo 5, verso 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, simulações, iras, pelejas e dissensões. Aqui, ó, iras. Essa ira aqui, meus irmãos, eu creio que o que está falando no livro de Gálatas, capítulo 20, não é a ira que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 26 de Efésios 4, 26. Por quê? A ira que o apóstolo Paulo está falando aqui, eu creio, meus irmãos, eu creio que os irmãos vão concordar comigo também, é a ira espiritual. Por quê? Aqui está dizendo irai-vos, mas não pecais. O livro de Gálatas, capítulo 5, verso 20, está dizendo que quem pratica a ira não herdará o reino do céu. Mas como assim ele diz? A ira, quem pratica a ira, no livro de Gálatas, o apóstolo fala que vai para o inferno. Mas no capítulo de Efésios, no livro de Efésios, capítulo 4, verso 26, está dizendo que nós devemos irar, mas não devemos pecar. Por quê? A ira que o apóstolo Paulo está dizendo, meus queridos amados irmãos, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 20, está dizendo isso. A ira é a ira carnal. Como assim a ira carnal? Então, meus queridos amados irmãos, tem pessoas que não aguentam suportar, um exemplo, falar da vida dos outros. Por exemplo, eu sou um cristão e tem muitas pessoas falando mal de mim lá fora. Meus queridos amados irmãos, aí eu vou mirar, eu vou pegar e vou... não, tá falando mal de mim, eu vou pegar o telefone e vou ligar agora, tá? Por que tá ligando pra mim? Aquela não sei o que, rapaz, fica falando mal da minha vida, isso e aquilo. Ah, não. Ou então, meus irmãos, alguma coisa, você tá andando, né? Você tá andando junto com o seu colega, você é um cristão, vamos se dizer, e uma pessoa vai lhe tocar, você se ira, não, e você pensa assim, rapaz, merece eu dar um murro na cara dessa pessoa que me empurrou. Esse é um exemplo, essa é a ira que o apóstolo Paulo está falando no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 20. Não a ira aqui, porque a ira que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no livro de Efésios, capítulo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponham só sobre a sua ira. Irai-vos é a ira espiritual, é a ira contra o pecado. Se o teu irmão está pecando, você não vai ficar irado com ele, você vai ficar irado com o que ele fez e vai repreender ele naquele momento. Irmão, não faça isso. Você ficou de mal com seu irmão. Você ficou de mal com seu irmão por causa daquilo, meu irmão. Irmão, a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que nós não devemos fazer isso. A palavra do Senhor Jesus Cristo diz que nós temos que fazer tais coisas. Então, meus queridos amados irmãos, as pessoas ficam iradas, mas ao ponto de pecar, não ao ponto de irar contra o pecado. Tem pessoas que iram contra o pecado e tem pessoas que iram dentro do pecado. Isso se mistura e acaba pecando e deixando Deus irado, porque Deus, ele se ira com o pecado. Nós temos que fazer a mesma coisa que o nosso Deus faz, se irar contra o pecado. Quando a pessoa faz algo, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, quando a pessoa fica com raiva da outra porque falou mal, tal, eu como cristão devo falar com ela mesmo. Não fica assim não. A Bíblia diz que nós temos que se irar, mas não pecar. Por exemplo, eu estou falando ali contra aquilo que ela está fazendo, contra a raiva dela, ou seja, se ela for com raiva, ela está pecando, estou indo contra o pecado. É isso que nós devemos se irar.
Se o irmão fez algo, se o irmão falou um palavrão, meu querido, eu se iro, eu vou irar porque o irmão falou o palavrão, porque ali ele, a partir daquele momento, ele pecou. Eu vou agora, vou se irar contra aquilo, contra o pecado, vou bater de frente, vou pegar minha Bíblia, eu vou abrir mão. A palavra do Senhor Jesus Cristo está dizendo assim, 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 assim. Não é para fazer isso. Eu vou me irar contra o pecado. Mas tem pessoas que confundem, eu creio que confundem a ira que o apóstolo está falando aqui, ó. Aí no versículo 26 diz: não deis lugar ao diabo. Por que, meus queridos amados irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, que se você irar, não dê lugar ao diabo. Porque se eu iro contra o pecado, eu tenho que vigiar para essa ira não subir na minha cabeça e eu acabar pecando e dando lugar ao inimigo e acabar pecando. No versículo 28 diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem tivesse necessidade. Então, irmãos, se eu irava, se eu fazia algumas coisas, se eu se irava pecaminosamente, Deus não se agradava, eu não vou pecar mais. Aqui está dizendo: se eu furtava, eu não furte mais. Eu tenho que trabalhar com as minhas mãos, que é para bom que eu possa repartir o que com as pessoas que esteja necessitada. Se a pessoa está necessitando de uma palavra, eu vou lá. Se a pessoa está com raiva, meus irmãos, é assim, assim, assim. Eu vou confortar ela. Um exemplo que eu estou dando aqui, porque há várias maneiras de necessidade que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre necessidade. E há várias maneiras de necessidade. Se a pessoa está necessitando de alguma coisa, nós temos que ajudar. Louvado e agradecido em nome de Jesus. E no versículo 29 diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aí, meus irmãos, quando a pessoa se ira, que peca, aquela ira pecaminosa, sai várias palavras torpes. Aquele filho de uma mãe, de um pai, eu vou fazer isso com ele e tal. A ira pecaminosa que o apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas, que quem pratica essa ira não herdará o reino de Deus. E muitos crentes têm que vigiar, nós temos que vigiar com isso, porque as pessoas hoje em dia estão se irando e deixando o pecado corromper o seu coração e acabando falando e fazendo coisas que não agradam a Deus. Então a palavra diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover, como eu falei aqui. Se o irmão está pecando, eu vou exaltar ele. Tem muitas pessoas que falam: tá julgando. Tá julgando eles? Fala. Você tá julgando já? Nem julgando não, é a palavra que diz. A maioria das pessoas hoje falam: é isso, tá julgando. Para de me julgar, quem julga é Deus. Essa palavra daqui eu tô falando, irmão, é isso e é assim, assim, assim. A pessoa já fala que tá julgando. Se eu olho para o irmão, se o irmão tá fazendo coisas que não agrada a Deus, eu falo: irmão, isso e isso. A Bíblia diz que se você continuar fazendo isso, vai pro inferno. Para de julgar, Zé. Não é julgar, é a palavra do Senhor Jesus Cristo, que está dizendo. Não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a vocação para que dê graça aos que o ouvem. Se eu me iro com alguma pessoa ali, eu vou entrar em espírito. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu estava ouvindo o hino, aí fala no hino de Fernandinho: onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou, seu nome é Jesus. Então, meus queridos mais bons, a palavra fala: apanhou a chave da morte do inferno. Aí pecaram e me questionaram: essa música só fala de inferno, não sei o que. Meus irmãos, quando falou isso, eu me irei. Mas não é a ira do Gálatas capítulo 2, 5, verso 20. Foi a ira de Efésios capítulo 4, verso 26, que irai-vos e não pequeis. Eu me irei porque eu defendi a palavra do Senhor naquele momento. Porque ele falou que a música só falava do inferno. E eu falei: não. Porque a palavra do Senhor, aqui esse louvor está dizendo que Jesus Cristo desceu ao inferno, tomou a chave do inferno, tomou a chave do inferno, tomou a chave da morte. E isso é motivo de nós glorificarmos isso. E isso é bíblico, que nós temos que bendizer isso. Então foi isso que eu falei. Mas não, eu porque aqui, por te falar de alguma coisa assim, a pessoa pode se aborrecer.
pode se irar comigo lá ao ponto de pecar, mas eu me irei espiritualmente, eu combati com aquilo ali. Por exemplo, ele falou que a pessoa falava do inferno, porque... Mas eu defendi a minha tese, eu defendi o louvor, que estava bem dizendo o nome de Jesus Cristo, estava bem dizendo o grande poderoso que ele é, o movimento que ele fez a partir do momento que ele ressuscitou. Então, meus irmãos, a palavra nos diz mais: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Meus queridos amados irmãos, quando a pessoa se ira ao ponto de pecar, a pessoa se entristece o Espírito Santo de Deus. Imagine aí você falando coisa, você se diz crente, cristão, e falando coisas que não agradava a Deus, falando palavras torpes que não agradam o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, se iramos, viemos entrar em espírito, eu costumo sempre, irmãos, ficar calado com várias coisas. Por exemplo, se eu levar uma reclamação, eu prefiro ficar calado. Se eu me irar, eu procuro me irar para não pecar, para não... Às vezes acabamos deixando mesmo nossos irmãos, nossos parceiros, nosso próximo triste, mas se for uma correção, tem que aceitar de todo jeito. Então, toda a amargura e ira e coleira e gritaria e blasfêmia e todas as malícias seja tirada entre vós. Então, meus irmãos, toda a amargura, toda a blasfêmia, todas as malícias seja tirada dentre nós. Nós que às vezes queremos se irar, ponhamos tudo no nosso coração, porque se pecamos hoje, falamos um palavrão, o inimigo vai na mente do cara, bota mais sentimento, a partir daquele palavrão vai falando outras coisas, amarguras, blasfêmias e tal, etc. E nós acabamos pecando contra o Espírito Santo de Deus. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou a Cristo. Então, meus irmãos, se nós se iramos, não devemos irar ao ponto de pecar, para nós não deixarmos os nossos irmãos para nós não ficarmos aborrecidos com nossos irmãos. Temos que ficar sempre constantes em comunhão com nossos irmãos e perdoar se ele nos ofender, nós temos que nos perdoar. É assim que a palavra nos diz. Louvado seja Deus. Colossenses capítulo 3, verso 8 diz: despojais também de tudo, da ira, de coleira, da malícia, malediência e das palavras torpes da sua boca. Então, meus queridos amados, é isso. Eu posso falar no livro aqui no versículo 8 de Colossenses 2, versículo 8, capítulo 3, verso 8, para que nós não devíamos despojar também de tudo. Ou seja, com tudo se irar, com tudo se aborrecer, ao ponto de querer, de pecar contra o Senhor. De tudo, da ira, da coleira, da milícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, se iramos, devemos ficar em espírito. Não é todas as vezes que ficamos em espírito, mas também é necessário ficarmos em espírito. Mas devemos vigiar para nós não pecarmos contra o Espírito Santo. Isaías, mas eu não aguento, eu pego minha ira, pego essa cadeira e jogar na cabeça do meu irmão, é isso aí. As pessoas é assim, meus irmãos. Assim. Eu falo isso porque eu conheço pessoas assim. Fica falando mal da minha vida. Para, moço. Fica falando mal da minha vida, vontade de bicha de murro, de pancada. É assim que as pessoas são. Eu sou crente, mas minha faca não é não. Eu sou crente, mas eu tenho um revólver lá em casa. Eu sou crente, mas eu sou cristão, mas o meu braço não é não. Eu sou crente, mas não é não. É assim, meus irmãos. É assim que são hoje. Os crentes carnais, os que vão para o inferno, se não se converter, é isso que vão ganhar. É um lago de fogo lá, vão pro Hades queimar. Nós não vigiarmos. Então, irmãos, a porta é estreita. Nós devemos confiar sempre pela porta estreita e não se irar carnal, mas se irar contra o pecado, porque é o que nós devemos bater de frente, é contra o pecado. Então, a porta é estreita para entrar no céu, não é de qualquer momento. Então, meus irmãos, é isso aí. Se os irmãos gostou desse vídeo, Deus possa continuar abençoando os irmãos, que os irmãos se inscrevam,
Então é isso, meus irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo possa continuar abençoando as suas vidas a todos sempre e devemos vigiar e não se irar pecaminosamente, mas se irar contra o pecado. Então, Deus continue abençoando a sua vida e glória a Deus. Deus abençoe você. Amém, igreja. O pastor Júlio César faz isso, meu irmão. Deus abençoe.